Muito bom dia, quero falar com você hoje a respeito de esperar com confiança em Deus. Veja o que Davi diz no Salmo 40, nos 3 primeiros versículos. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Às vezes nós precisamos esperar. Existem situações na vida que a gente vai e resolve. A gente toma alguma medida, alguma estratégia, a gente pensa e nós mesmos podemos resolvê-las. Algumas nós não conseguimos resolver. E nós precisamos que a solução venha do Senhor, que a solução venha do alto. E é o que Davi está dizendo que fez. Ele esperou pelo Senhor e ele orou a Deus. Veja que no verso 1 ele diz: Eu esperei confiantemente pelo Senhor, e depois ele diz que o Senhor o ouviu quando ele clamou por socorro. Então ele clamou por socorro e ele aguardou confiantemente, esperando que do alto o Senhor trouxesse sobre ele o socorro que ele precisava. Veja só qual era a situação de Davi, está no verso 2. Ele compara a sua situação com a situação de alguém que caiu em uma cisterna que não deu água. Olha, ele diz que Deus o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Então ele diz que a sua situação, ele está falando aqui, usando figura de linguagem, muito provavelmente. Então ele diz: a minha situação era de alguém que caiu em um poço que nem água tem, só tem lama, e eu fiquei ali atolado, sem esperança, porque ninguém iria a um poço de água que não tem água, que só tinha barro. Então não havia possibilidade de que uma pessoa fosse ali e me salvasse. Mas o Senhor me salvou. O Senhor me ajudou. E eu fiquei esperando com meu coração confiante até que o Senhor fez isso. Era uma situação difícil, não sabemos exatamente se ele estava caído em um local, se ele estava cercado por exércitos inimigos, qual é a real situação, mas ele disse que era uma situação muito difícil e o Senhor o ajudou. Vejamos aqui o que Deus fez por ele. Deus se inclinou para ele e ouviu sua oração. Está no verso 1. Ele diz que o Senhor o ouviu. Ele também diz no verso 2 que o Senhor o tirou daquele poço, que o Senhor o levantou. Mas veja que também no verso 2 ele diz que o Senhor deu para ele segurança e estabilidade ao colocar os seus pés em lugar firme, em lugar que não atola mais, em local estável e seguro. Mas ele ainda diz mais, no verso 3, que o Senhor pôs música em seus lábios, o Senhor o alegrou e deu a ele motivos de canto. E diz ainda no verso 3 que o Senhor fez dele uma luz brilhando para que todos vejam o poder de Deus. Ele diz assim, ó: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O Senhor fez dele um exemplo do seu poder libertador, um exemplo do seu socorro, um testemunho para as pessoas, uma luz para brilhar, para que outros vejam o brilho da glória de Deus, do socorro de Deus, da bênção de Deus, do livramento de Deus. Que maravilha! Hoje o Senhor continua nos ouvindo. Hoje Ele continua cuidando de nós, nos tirando do atoleiro e nos colocando na segurança, na estabilidade. Mas haverá um dia em que, através do Senhor Jesus, essa obra será completa.
onde o Senhor Jesus vai levar aqueles que temem a Ele, confiam e o amam. Ele vai levá-los para um local onde não haverá mais nenhum tipo de atoleiro, nenhum tipo de desespero, um lugar de alegria e de paz eternas. Então, hoje, nós devemos continuar confiando no Senhor, por mais profunda que seja a situação, por maior e mais desesperadora que ela seja, devemos continuar confiando no Senhor dia após dia, olhando para Ele, buscando seu socorro e aguardando com expectativa de que Ele é um Deus que pode sim ajudar aqueles que buscam por Ele e que Ele tem um futuro muito melhor para nós. Então vamos aguardar nele quando precisarmos aguardar. Quando Ele te der direção e estratégia e te mostrar que você deve ir adiante, vá. Mas quando Ele te mostrar que você deve parar, respirar e aguardar o agir dele, faça isso com expectativa de que ele fará o melhor na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e maravilhoso, em nome de Jesus, clamamos por sua misericórdia, porque muitas vezes também estamos em poços de perdição, precisando que o Senhor nos levante, nos erga e nos dê firmeza. Ajude-nos, ajude as pessoas que estão me acompanhando, ajude cada família, cada pessoa que se encontra sem esperança no vale da tristeza, em nome do Senhor Jesus. E obrigado, Senhor, porque por tantas vezes o Senhor já nos tirou de poços, de situações de desespero. Muito obrigado. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, para a gente pensar um pouquinho, gostaria que você fizesse um exercício, respondendo duas perguntas. Primeira, quais as situações difíceis das quais Deus já tirou você? De quais situações difíceis o Senhor te libertou? É a primeira pergunta aí para você pensar um pouco. A segunda é, qual situação agora você está enfrentando e precisa aguardar o agir de Deus? Qual a situação pela qual você passa e que é momento de aguardar o agir do Senhor? Que o Senhor abençoe seu dia ricamente, que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana, semana vitoriosa na presença do Senhor. Que Deus abençoe, obrigado por me acompanhar.